Um bom dia, graça e paz. Que bom estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus e para aprendermos mais da sua palavra. Vamos orar? Senhor, derrama da tua graça sobre nós, ó Deus, neste momento, nessa escola dominical. Esteja, ó Deus, iluminando as nossas mentes para que possamos aprender a respeito da verdadeira felicidade com o Senhor, ó Deus. Derrama da tua graça e fortalece-nos, ó Pai, também na fé. Ajuda-nos a mudarmos os nossos caminhos que estão errados, para que nós possamos sempre fazer a sua vontade, Pai. Que o Senhor seja adorado, seja exaltado no nosso meio, que nós possamos lhe prestar culto, lhe render toda a honra e toda a glória que o Senhor merece. Abençoa o teu povo agora, abençoa cada pessoa que está assistindo essa escola dominical, Senhor. Derrama do teu amor e da tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero partilhar com vocês uma pequena mensagem agora, nessa manhã, que está no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 5. Malaquias 1, de 1 a 5, que diz assim: Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Até aqui. Queridos, quando eu que já tenho 45 anos, quando adolescente, entrando na adolescência, acredito que tenha dado um pouco de trabalho aos meus pais, porque parece que é natural da juventude a rebeldia. Parece que nesse tempo da adolescência, e o início da juventude, parece que os pais nunca têm razão e muitas vezes nós somos castigados. Muitas vezes porque os nossos pais naquela época, falando do meu tempo, muitas vezes eram severos demais no castigo. Você também, que tem mais ou menos a minha idade aí, se lembra de como foi a sua adolescência? Você foi um jovem tranquilo ou você também achava que todo mundo estava errado, menos você? Achava que seus pais estavam fora do tempo já, estavam ali naquele momento, eles já eram para ser esquecidos, porque eles já não faziam parte daquele tempo que você vivia. E é interessante como nós notamos que à medida que o tempo passa e nós vamos crescendo e nós vamos adquirindo sabedoria, adquirindo conhecimento, e nós vamos também experimentando e sendo experimentados pela vida, nós vamos aprendendo que os nossos pais muitas vezes nos castigavam porque nos amavam. Muitas vezes eles faziam isso porque desejavam o melhor de nós. Muitas vezes, com a disciplina deles, eles desejavam nos proteger, nos livrar de algum mal, que os nossos olhos, ainda da juventude, não conseguiam perceber, nos livrar de amizades ruins que nos levariam para caminhos errados. E muitas vezes os nossos olhos não percebiam tudo isso. E nós achávamos que os nossos pais é que estavam errados e nós sempre certos. Isso não mudou. A mesma juventude, os adolescentes de hoje acham que nós estamos ultrapassados, acham que nós não fazemos parte desse tempo, acham que nós estamos ali naquele lugar somente para cuidar das suas vidas, no sentido chato da palavra de cuidar da vida, no sentido de não deixar sair, de não fazer certas coisas,
E infelizmente aí alguns já têm experimentado isso agora. Faz parte da juventude, faz parte dessa cabeça de vento que nós formamos e que todos nós já tivemos. Uma cabeça que parece que quer mudar o mundo, parece que tudo está errado e que não percebe que os seus pais, que aqueles que cuidam deles, estão ali para ajudá-los, estão ali para corrigi-los, para levá-los a uma vida melhor, porque já passaram por tudo aquilo que eles estão passando. Só entende o que é ser pai quem é pai. Aquele que nunca foi pai não vai experimentar do que o seu pai passou. Só sabe quem é mãe. Não vai experimentar. E eu estou dizendo mãe de todas as formas, seja gerando do próprio ventre ou não. Mas só vai experimentar isso quem é mãe, não é verdade? Então nós só entendemos muitas vezes algumas coisas que os nossos pais fizeram, só muito lá na frente é que nós vamos perceber que tudo foi feito por amor, para nos resguardar de um mal maior, e que nós não entendíamos. É interessante notar que isso também faz parte da história de Israel, porque diversas vezes eles questionaram a Deus. Diversas vezes eles entraram, se colocaram contra Deus, dizendo que Deus não os amava, mas muito pelo contrário, Deus os amava acima de todos os outros povos, não é? E aqui nesse exato momento, falando do livro de Malaquias, eles estavam questionando o amor de Deus por causa do tempo no cativeiro da Babilônia. E aí então, não é? Eles não estavam entendendo que essa era uma punição que Deus estava dando a eles por causa da contínua rebelião deles contra o Senhor. Isso é algo que nós precisamos entender. Então Deus agora envia o profeta Malaquias, não é? E aí ele fala o seguinte, as palavras iniciais diz assim, logo que inicia o versículo 2 eu sempre os amei. Eu sempre os amei, não é? Mas qual é a resposta de Israel nesse momento? Israel já responde, não é? E aí Deus fala assim, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Como é que o Senhor nos amou? Não é? Como que o Senhor fala uma coisa dessa? É como se eles dissessem, eu sei como o Senhor nos ama. Nós estamos aqui no cativeiro e agora passando por tudo isso, eu sei muito bem como o Senhor nos ama. Como se fossem filhos rebeldes que não conseguem enxergar que fizeram algo errado, que não conseguem enxergar que se desviaram dos conselhos do Senhor. Amados, por diversas vezes nós também questionamos a Deus por cada situação que nós passamos, por dificuldades que nós enfrentamos. Mas o fato é que muitas vezes nós enfrentamos essas dificuldades, nós enfrentamos certas situações das nossas vidas, justamente porque nós não estamos seguindo o conselho de Deus. Justamente porque parece que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão fechados para aquilo que Deus nos fala, para aquilo que Deus nos mostra. É importantíssimo eu entender que muitas coisas pelas quais eu passo faz parte da minha irresponsabilidade, faz parte daquilo que Deus colocou para que eu fizesse, para que eu seguisse, mas eu não segui, e muitas vezes, além do resultado das minhas escolhas erradas, Deus também vai me castigar, Deus também vai trazer sobre mim o castigo para que eu seja repreendido e eu seja colocado no lugar exato que Deus deseja que eu esteja. Porque eu me afastei dele, porque eu me desviei dele. Ele está aqui nesse momento lembrando aos israelitas do seu grande amor. A primeira coisa que ele responde eu sempre os amei. Essa mesma palavra, amados, vale para cada um de nós hoje. Deus sempre nos amou. Deus nos deu Jesus para trazer salvação, para trazer redenção sobre as nossas vidas, para nos dar a vida eterna, o perdão dos pecados. Mas muitas vezes nós achamos que Deus é um Pai difícil demais de aturar. Nós achamos que Deus é muito duro conosco quando passamos por certas situações.
Deus aqui lembra ao povo de Israel que fala assim: eu os escolhi, eu não escolhi os edomitas, eu escolhi Jacó e não Esaú. O povo de Edom era o povo descendente de Esaú. Então aqui nós temos essa colocação do amor de Deus sobre o povo de Israel e também para as nossas vidas. Todos nós podemos passar por fases difíceis e também em muitos momentos nós tendemos a questionar o amor de Deus por nós durante esses momentos difíceis. Mas nós precisamos lembrar dessa palavra do próprio Deus para cada um de nós: eu sempre os amei. Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós e Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Muitas vezes nós, já experimentados na vida, parecemos adolescentes diante de Deus. Não queremos ouvir a sua voz, não queremos seguir os seus caminhos e achamos que Deus não tem razão e achamos que Deus está errado, quando nós é que somos totalmente errados diante desse Deus maravilhoso, desse Deus santo e poderoso. Deus, então, por amor, lembra do versículo 2? Eu sempre os amei. Por amor, Ele vai tratar as nossas vidas, Ele vai nos disciplinar para que nós sejamos tratados e para que nós possamos melhorar segundo a sua vontade, para que nós experimentemos desse amor cuidador que muitas vezes tem que disciplinar, tem que colocar limites. Nós precisamos pensar em todo o amor de Deus que Ele já nos deu quando Ele nos deu Jesus. E Ele só disciplina a quem ama. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Mas quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, nós devemos buscar a santidade. Nós devemos ser santos, assim como Deus é santo, porque é isso que Ele espera de nós. A nossa vida não pode ser uma vida errada, porque senão nós experimentaremos a disciplina do Senhor. A nossa vida não pode ser uma vida longe dos limites de Deus, longe da vontade do Senhor, porque senão nós também poderemos ser castigados. E experimentaremos com toda certeza, porque Deus é justo, experimentaremos do resultado dos caminhos errados que nós seguimos. Por isso, amados, essa palavra para a nossa vida é para que nós jamais nos esqueçamos que Deus nos ama, que Deus é o nosso Pai bendito, nosso Pai amoroso, e que Ele cuida de nós e que Ele irá nos disciplinar todas as vezes que nós precisarmos voltar para o seu caminho. Mas Ele, não se esqueça disso, por mais difícil que seja a disciplina, por mais triste que pareça ser a disciplina, e que seja a disciplina, é preciso entender que Deus só disciplina a quem ama, porque Ele deseja o bem. A exemplo dos nossos pais, que nos amam e também, ou nos amavam para aqueles que não os têm mais,
mas desejavam nos ver e nos ver pessoas melhores, e por isso nos disciplinavam quando nós saímos dos eixos, quando nós não os obedecíamos. É por isso que nós disciplinamos os filhos, porque nós os amamos, porque vemos coisas erradas que não podem ser perpetuadas. Deus também age assim conosco, porque Ele nos ama, porque Ele tem um amor imensurável por cada um de nós. Vamos orar? Senhor bendito, muito obrigado por essa tua palavra, Senhor. Esteja cuidando de cada um de nós, do nosso coração, Senhor, tirando toda amargura, tirando todo olhar errado para a disciplina do Senhor, porque o Senhor só disciplina quem ama, porque o Senhor quer o melhor dos seus filhos e filhas, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, fortalece-nos, ajuda-nos a vivermos de acordo com a sua vontade, a buscarmos a santidade proposta para o Senhor, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, transforma os nossos corações, Pai. Retira toda a ira, toda a amargura, toda a dureza. Que nós sejamos transformados pelo Teu poder e graça. Que nós sejamos transformados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. O texto hoje da nossa lição número 8, que tem por tema radiante no Espírito, não é? Essa lição aqui, ela foi tirada de um livro, não é, intitulado Alegria, de John Drescher, tá? Então, ela é uma adaptação desse capítulo desse livro chamado Alegria. E o texto básico para nós hoje é Gálatas, capítulo 5, os versículos 22 a 26. Lembre-se que nós estamos estudando a teologia da felicidade. Teologia da felicidade. Então vamos lá abrir o nosso texto em Gálatas 5, 22. Um texto bastante conhecido de todos nós a respeito do fruto do Espírito. Não é isso que nos diz esse texto? Gálatas 5, a partir do versículo 22 ao 26. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui. Amados, alguém já disse para você, só de olhar para você, independente da forma como você esteja vestido, não estou dizendo que você esteja de terno, nada disso, né? Ou de um vestido comprido, né? Cabelo comprido, para as mulheres, não estou dizendo nada disso. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque isso aí, há muito tempo atrás, foi um indicador de uma pessoa que era crente, né? Então, o evangélico, ele era tido como a pessoa do terno, pessoa que usava terno para ir ao culto, as mulheres sempre de saias compridas, cabelos longos, não cortavam seus cabelos, não passavam maquiagem, não usavam joias, e todos, quando passavam pela rua, você poderia ver aquela família toda, cada um com a sua Bíblia embaixo do braço. Não é verdade? É assim que eram conhecidos. Então, tudo na nossa vida é mais ou menos dessa forma. A maneira como nós nos vestimos, a nossa aparência, ela indica muitas vezes daquilo que nós gostamos, ou aquilo que nós somos. Por exemplo, se a pessoa passar vestido de policial, obviamente você vai falar que é um policial, um segurança. Se a pessoa passa todo de preto, né? Ali com correntes e tal, e os olhos pintados de preto e tal, você vai dizer que aquela pessoa gosta de rock, não é verdade? Por quê? Porque é assim que nós entendemos a nossa roupa, o nosso modo de nos vestirmos e até a nossa face, ela é um indicador de como nós nos sentimos e da maneira como nós nos relacionamos. Então é isso que a lição vai iniciar dizendo para nós,
que o rosto é um indicador do que as pessoas expressam dentro do seu coração. É óbvio, amados, que muitas vezes há pessoas que não expressam seus sentimentos e vivem também numa mentira. Muitas vezes são obrigadas a estarem sorrindo quando por dentro estão chorando, machucadas, muitas vezes com seus relacionamentos quebrados, não é? Com a sua vida pessoal, a maneira como se enxerga, muito depreciada, com uma baixa estima, não é? Então é necessário que a gente entenda isso, que muitas vezes as pessoas estão sorrindo, mas chorando por dentro, mas é uma mentira. Porque normalmente é através do nosso rosto que nós expressamos aquilo que está dentro de nós. Se eu estou num dia alegre, não é? Como é que você vai me encontrar? Com um olhar mais alegre, às vezes sorrindo. Mas se eu estou triste, meu semblante estará mais fechado. Então, se eu estiver nervoso, meu rosto estará muito mais fechado ainda, porque eu estarei preocupado, sisudo. Não é assim que nós falamos? Então, aqui é aquilo que ele diz. Então, muitas vezes o nosso rosto também reflete a presença do Espírito Santo em nós. Será que alguém já olhou para você e falou assim: nossa, você é cristão, você é crente? Só de olhar para você, para o seu rosto, pela sua atitude, pelo seu modo, não é? Uma das afirmações ali feitas, né, a respeito de Estevão, quando estava lá, foi a de que Estevão, ele estava cheio de fé e do Espírito Santo. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como fosse rosto de anjo. Atos 6, versículos 5 e 15. Não é? Então, muitos testemunhos são dados em referência a inúmeros cristãos que sofreram lá por causa da sua fé, mas ainda assim, nos seus rostos, não é? Muitas vezes o que se via era uma alegria indizível, mesmo no estado de sofrimento, mesmo indo para a morte, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Não é? Spurgeon, né, que era o príncipe dos pregadores, ao preparar jovens ministros, ele disse o seguinte: quando vocês falarem do céu, façam que seus rostos se iluminem com a glória celestial. Quando falarem do inferno, seus rostos de cada dia o farão. Porque nós precisamos estar cheios do Espírito, não é, para falarmos do céu, para expressarmos isso no nosso rosto. E aí ele vai citando outras pessoas, como Edward Lett, que conta a história, né, crescente. O rosto de cada dia, de todos os muitos dentre nós, é precisamente como aquele. Temos o bastante para fazermos miseráveis, mas não o bastante para nos tornarmos grandiosos. Muitas vezes os nossos sofrimentos são muito maiores do que as alegrias das nossas vidas, e isso é visto pelos nossos rostos, né? E aí ele cita Macaulay aqui, J.C. Macaulay. Ele escreve num livro dele chamado Vida no Espírito. Ele diz assim: antes de deixar a Escócia, tive uma única oportunidade de ouvir o Dr. F.B. Meyer. Naquele tempo ele estava tão debilitado que ele pregava numa alta cadeira, uma cadeira alta para que todos o vissem, né? E não mais em pé falando. A grande igreja estava completamente lotada e ele teve que ficar bem lá no fundo da igreja, não é? E aí, embora ele se recorde de muitos outros sermões, de vários textos de outros notáveis pregadores da sua época, não é? Ele fala assim: eu não tenho nenhuma lembrança do que foi que o Dr. Meyer pregou naquele dia, não é? Mas eu me lembro de uma coisa só, tão claramente como se estivesse olhando para ele agora. O esplendor do céu parecia pousar na sua fronte. Sua própria aparência foi o sermão para mim naquele dia. Expressão daquilo que há dentro de nós. E aí, continua aqui, ele diz assim: não foi sempre assim. Quando o F.B. Meyer era jovem, ele se olhou no espelho e disse em alta voz para si mesmo: esse rosto não serve. Foi toda uma vida inspirada e moldada pelo Espírito Santo que fez dele um homem cujo rosto não só brilhava, mas falava por si só. Então, o que expressa o seu rosto?
Quando você olha para as pessoas, o que as pessoas verão? O que elas veem? O que os seus familiares veem quando olham para você? Tristeza, rancor, medo, raiva, impaciência, ira. O que as pessoas, ao olharem para você, conseguem ver? Então aqui ele está mostrando para nós que um rosto expressa o que está dentro do seu interior. O nosso rosto expressa o que está dentro de nós. Então ele fala que o resultado, o primeiro ponto dele aqui na revista é o resultado de uma vida radiante, não é? A gente não vai chegar ao céu, porque muitas pessoas pensam isso, porque a gente é sisudo, solene, não é? Há uma inclinação para a tristeza, né? E essa inclinação para a tristeza, ela resulta da falta de fé em Cristo, não é? Daquilo que Cristo fez por nós. Só de nós sabermos o que Cristo fez por nós já é motivo de grande alegria. E então não é porque nós estamos sempre sisudos, sérios, que nós vamos chegar aos céus. Muitas pessoas acham que é assim. Não é? Você não conhece aquelas pessoas muito sérias, carrancudas, né? Fariseus, religiosos, pessoas desse tipo, acham que a santidade está nisso. Mas notem, a alegria, ela é um fruto do Espírito. A alegria verdadeira brota do Espírito Santo que há em nós. E aí ele diz assim, esta obra do Espírito Santo é afirmada de maneira simples pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, 2 Coríntios 3,18. Então nós olhamos para o Senhor e o Espírito Santo nos transforma a imagem da nossa semelhança. O nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem nos transforma dia após dia para sermos imagem e semelhança do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Não é? Quando a bondade e a glória do Senhor inundam a nossa vida interior, ela flui de forma radiante para a vida das outras pessoas. O salmista canta assim no Salmo 90, versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E aí, aquele Macaulay escreve assim, né? Esse fulgor é absolutamente inconsciente. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Eu estou certo de que Estevão não estava cônscio da sua expressão angelical e de que Meyer não sabia que a santa luminosidade da sua face falava um jovem assentado nos últimos bancos da igreja naquela noite lá em Glasgow. As pessoas que mais se parecem com Cristo são as menos sensíveis a isso. A pessoa não busca isso. Isso é algo natural que brota do seu interior, aonde o Espírito Santo vive. Existem pessoas que são fingidas, pessoas falsas, que querem transparecer uma santidade e uma alegria santa que é algo somente exterior para enganar as pessoas. Você conhece pessoas assim? Amados, existem muitas e muitas pessoas dessa forma. Lembre-se que eu falei que existem pessoas que vivem uma mentira. Sorriem quando por dentro estão chorando. Sorriem para enganar o outro. Então nós devemos nos lembrar de que a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, ela atrai a atenção para Jesus, não é somente para nós. Ela nos direciona para Cristo. Direciona aquele que olha em nós para Cristo. Nós não somos o sol é Cristo. Nós somos como a lua, que reflete a luz do sol. Então nós somos pessoas diferentes, pessoas alegres, pessoas às quais as outras têm prazer em estar próximos, em ter amizade, em ter um bom relacionamento, ainda que elas nem entendam a nossa religião, vamos colocar assim, ainda que elas não sejam da igreja presbiteriana, mas elas têm prazer em se relacionar conosco, porque nós temos uma alegria que não provém de nós, não é alegria fingida, não é algo mentiroso, mas é uma alegria que provém do Espírito Santo, que aponta para Jesus Cristo. Então nós devemos nos lembrar disso, que a nossa alegria deve apontar
para Jesus. Para Jesus. As pessoas que só procuram se mostrar, são vaidosas, elas não querem mostrar a alegria de mais ninguém a não ser a delas. Só a presença delas, a face delas é que deve brilhar. Paulo viu isso quando ele ainda não era nem Paulo, ele era Saulo. E então ele presencia a morte de Estevão, porque ele, como mestre ali, estava ali para dar legalidade àquele ato de apedrejamento. Ele viu tudo isso, o rosto de Estevão resplandecendo ao ver os céus abertos. Ele viu, e aquilo ficou marcado na sua mente, com certeza. Ele não poderia esquecer isso. Ele se convenceu de que sua própria dedicação e zelo, como um fariseu, não poderiam se igualar a Estevão naquele momento. Aquilo que Estevão estava fazendo, quando professava Cristo sem medo, quando morreu por Cristo, sem medo algum, mas vendo os céus e o seu rosto resplandecer. Então Saulo, ele teve que contemplar uma nova vida no semblante de Estevão inicialmente. E depois diante do próprio Deus. Então não é de se admirar que mais à frente ele tenha se redimido, ou melhor, se rendido a Jesus Cristo, né? Que pelo Espírito Santo não somente mudou o seu interior, mas também mudou o exterior de Paulo. É a mesma coisa conosco. Ele não muda só o nosso interior, mas isso resplandece para o nosso exterior e aponta para Jesus. Porque nós somos novas criaturas, novas pessoas, através de Cristo Jesus, através da obra do Espírito em nós. E a alegria, ela é um fruto do Espírito. Como é que está a sua vida? Você é uma pessoa alegre, que transborda essa alegria? Muitas vezes as preocupações, as coisas da vida, não é? Te levam para uma cara carrancuda. Mas quem diz que isso é certo? Porque nós somos chamados a experimentarmos dessa alegria, a desenvolvermos o fruto da alegria. E esse fruto da alegria, uma vez que ele cresce em nós, ele nos leva ao encontro verdadeiro com Jesus, assim, de experimentarmos a alegria indizível de Cristo em nós. Que isso transborda, isso resplandece através do nosso rosto. Então nós somos chamados a vivermos uma vida de alegria. Não é por quê? Porque isso deve ser o reflexo daquilo que nós temos dentro de nós. O reflexo da vida interior. Ele coloca outro escritor aqui, Ralph Waldo Emerson, escreveu assim, eu vou ler aqui para vocês. Não há nada mais que mais aformoseie a aparência, ou a forma, ou comportamento, do que o desejo de irradiar a alegria em lugar de sofrimento. Ao espalhar alegria, exaltamos nosso espírito e inundamos nosso coração de alegria. Espíritos e corações alegres não podem ficar escondidos. O que existe de mais belo que um sorriso sincero, que aflora como expressão de uma alegria interior radiante? Nada atrai mais uma pessoa do que a alegria na face da outra. E é assim mesmo. Não é? Note que pessoas alegres, pessoas para cima, como nós costumamos dizer, são aquelas que nos atraem a estarmos juntos, a nos alegrar, porque elas nos alegram. Você é esse tipo de pessoa? Quando nós olhamos aqui, né, ele cita que lá nos primórdios da história dos Estados Unidos, os mercadores chegavam vendendo as coisas, vinham de todos os lugares, né, iam batendo de porta em porta, de cavalo, de carroça, vendendo serviços, oferecendo mercadorias, não é? E aí tinham pintores que eram chamados de retratistas, que já chegavam lá muitas vezes com as suas carroças, e lá nas suas carroças, meio aquelas tintas, haviam várias molduras e pinturas já começadas, faltando apenas o rosto para serem colocadas. Então a pessoa escolhia uma daquelas molduras, escolhia aquela pintura da maneira como ela desejava, e o pintor só acrescentava o rosto daquele que pagava, não é? Então depois era pintado ali. Então nessa vida, cada um de nós também pode ter o seu próprio retrato pintado.
Cada um de nós. Nós precisamos pensar nisso. Que tipo de vida você quer resplandecer às outras pessoas? Qual é o reflexo do íntimo do seu coração? Um rosto pode refletir generosidade ou ganância, ele pode refletir confiança ou suspeita, ele pode refletir alegria ou frustração. Mas a alegria, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, a alegria espelha a nossa vida espiritual. Quando nós colocamos duas crianças ali no berço, um é alegre, o outro sorridente, o outro às vezes está chorando porque um está com saúde, o outro está doente. Às vezes nós vemos duas pessoas, uma está feliz, pronta a ajudar o outro, né, com alegria, a outra está infeliz ali, muitas vezes inútil, marcada pelo egocentrismo, só pensando nela mesma. Uma é espiritualmente sadia, a outra é espiritualmente enferma. Então a alegria, uma vida alegre, ela é indicadora, ela é o resultado, ou ela indica a boa saúde espiritual que eu possa ter naquele momento. Então não é surpresa para nós que a história daqueles primeiros seguidores de Cristo, quando lá nós lemos em Atos dos Apóstolos, né? Atos lá fala que aquele povo, os discípulos de Jesus, aquele povo todo lá, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas querem parecer uma coisa que não são, querem parecer justas. E normalmente essas pessoas são as que menos têm alegria. Os fariseus eram assim diante de Jesus, sérios, jejuadores, carrancudos e queixosos. Mas o que eles demonstravam não era a luz de Deus. O que eles demonstravam muitas vezes era a escuridão da vida, de uma vida cheia de normas e regras, mas não de uma fé verdadeira. A fé verdadeira em Cristo Jesus nos faz viver uma vida de alegria e buscar essa vida, porque isso é um fruto do Espírito, isso deve ser desenvolvido em nós, é algo que eu e você devemos buscar com todas as nossas forças, é termos esse fruto do Espírito desenvolvido em nós, e não deixarmos que a velha vida, o velho homem, floresça em nós novamente, que a ira, a amargura, o rancor, a dor permaneça no nosso coração, mas tudo isso deve ser tirado. Então, o melhor testemunho por Cristo é o nosso rosto, é sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito, ele irradia a plenitude dessa alegria, e todas as pessoas olham para ele e encontram isso. Uma pessoa alegre em Cristo Jesus se torna em algo que aquela outra pessoa vai desejar ter e vai buscar a Deus também para ter. Quando nós olhamos uma maçã, né, aquela maçã mais vermelha, ela é mais desejável, né? Assim também a alegria, né, de uma vida cristã, ela vai atrair os outros para Cristo. A simples religião, a religiosidade, ela nunca vai nos satisfazer, porque não é fé verdadeira, é um cumprimento de regras. Mas viver para Cristo, deixar o Espírito falar, o Espírito Santo agir e nos guiar, vai nos levar para uma vida de alegria e felicidade. Então, entregar a uma pessoa um folheto com a mensagem cristã não é o bastante. Aquele desejo espiritual ele só vai começar quando se contempla um exemplo vivo. Quando você olha para outra pessoa e fala, nossa, olha que maravilha, eu quero isso para mim. Eu quero experimentar dessa alegria. As melhores testemunhas sobre a pessoa de Cristo são aqueles cristãos alegres. São os cristãos alegres, não os cristãos tristes e carrancudos. Porque a alegria é o lubrificante de Deus para deixar o mecanismo da vida livre de barulhos, livre de ruídos incômodos, né?
É como se nós estivéssemos ali, fôssemos homens de lata, enferrujados pelo tempo, pela ação do tempo. Precisamos ali de um lubrificante. A alegria é o lubrificante da vida que nos ajuda a enfrentarmos as dificuldades da vida, a passarmos pelas dificuldades da vida de uma forma muito melhor. O que você está esperando para desenvolver a alegria no seu coração, a alegria do Espírito Santo no seu coração? Porque o Espírito de Deus, ele desperta a fé no coração das pessoas. Ele faz com que essa alegria cresça dentro de nós, comparado a uma planta, faz crescer, desabrochar e dar fruto. É por isso que o Espírito Santo faz as faces se iluminarem e os olhos muitas vezes marejarem de lágrimas, mas lágrimas de alegria, não de tristeza. A alegria e o riso, elas não estão manifestadas nesse mundo que nós entendemos aí, que nós encontramos. É uma alegria falsa, uma alegria que depende de coisas. E quando nós não conseguimos essas coisas, nós nos frustramos e nós nos entristecemos mais e mais e mais. Esse mundo não quer saber de Cristo. Esse mundo não quer ser o filho pródigo voltando aos braços do Pai. Esse mundo que nós entendemos, ele está ferido e ele não se importa uns com os outros. Porque as pessoas que estão doentes, feridas, não encontram cura no mundo. Mas somente Deus é a nossa cura, somente o Espírito pode nos dar essa alegria verdadeira. Através de Cristo, nós podemos ser totalmente renovados e devemos buscar isso cada vez mais. Então, se Deus é a fonte de toda a alegria e Jesus Cristo é a imagem perfeita da alegria, o Espírito Santo, ele é o portador da alegria, é o fruto do Espírito. O fruto da alegria vem dessa fonte doadora da vida, o Espírito Santo. E o testemunho aqui é claro: quem quer que viva sobre o poder do Espírito Santo, vive alegre por meio da obra do Espírito Santo. É o Espírito quem leva. A alegria não é algo que deve ficar ali escondido e você usar de vez em quando, mas ela é um fruto que deve se desenvolver em você. Ela deve fazer parte de toda a sua vida e ser demonstrada a todas as pessoas com as quais você tem um bom relacionamento, tem um relacionamento na sua vida. Eu preciso buscar esse fruto. Então, se eu quero ter uma vida feliz, se eu quero buscar a felicidade para a minha vida, eu preciso desenvolver o fruto da alegria. O fruto da alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Eu preciso buscar desenvolver o fruto da alegria. E aí, John Wesley, para nós encerrarmos, John Wesley, um dos grandes avivalistas, disse assim: a piedade azeda, ela é a religião do diabo. Não adianta você querer parecer santo, parecer piedoso, mas ser uma pessoa azeda, ser uma pessoa carrancuda demais. A alegria é a bandeira desfraldada no castelo do coração quando o rei está morando lá. E a alegria resulta de fazermos a vontade de Jesus Cristo. Você tem feito a vontade de Cristo? Quando nós fazemos a vontade de Cristo, há alegria no nosso coração. Quando nós buscamos a Deus, há alegria no nosso coração. Quando você desenvolve o fruto da alegria, quando o Espírito Santo age na sua vida verdadeiramente, você vai desenvolver esse fruto. Como é que eu vou desenvolver? Eu preciso buscar isso. Eu preciso desejar isso.
Eu preciso pedir a Deus, Pai, desenvolva em mim o fruto da alegria. Se você tem tido uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida cheia de ira, cheia de complicações, de provocações dos seus relacionamentos, você tem vivido uma vida frustrada, peça para Deus, Pai, me dê a alegria do Senhor, a alegria verdadeira que somente o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo de estudo. Te pedimos agora, Deus, que o Senhor esteja curando a cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, esteja sarando o nosso coração de toda amargura, de toda tristeza, de toda ferida aberta, Pai. Derrama da Tua misericórdia sobre as nossas vidas e cura-nos, ó Deus. Olha o coração de cada pessoa que está assistindo essa aula da Escola Dominical agora, Senhor. E trata-nos. Leva-nos a experimentarmos da alegria verdadeira que somente o Senhor tem. Leva-nos a termos um verdadeiro relacionamento contigo, Senhor, para que possamos experimentar de todas as bênçãos espirituais do Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Derrama da Tua alegria sobre nós, sobre os nossos dias. E principalmente, Deus, faça-nos florescer e frutificar de dentro para fora, até o ponto onde as pessoas olhem para cada um de nós e tenham prazer em estar e glorifiquem ao Senhor olhando para as nossas vidas, Pai. Faze-nos luzeiros do Senhor neste mundo de trevas. Usa-nos e transforma-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que seja um domingo agradável na presença da sua família, dos seus amigos e principalmente na presença do Senhor, que é o Senhor deste dia, que é o Senhor do domingo. E até o nosso próximo encontro.